Salve, torcedor, um forte abraço para você ligado aqui em mais um vídeo no canal do Bessa na manhã desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Eu sou Leonardo Bessa, jornalista na cobertura do Botafogo de Futebol e Regatas há alguns anos. Você sabe que aqui é mais um espaço para você ficar muito bem informado, poder opinar, debater sempre com muito respeito, acima de tudo daquilo que acontece no Clube da Estrela Solitária. Já te convido a se inscrever no canal, caso você não conheça, esteja aqui pela primeira vez, deixar o seu like e ativar também todas as notificações. Sempre que eu publicar um vídeo ou abrir uma live, vai pintar uma notificação na tela do seu celular e você vem aqui conferir. O vídeo desta segunda-feira não podia ser diferente. Vamos falar da semana de mais um clássico que o Botafogo vai enfrentar. Mais um clássico que o Botafogo vai ter nesse começo de temporada, novamente contra o Flamengo, algoz da Supercopa do Brasil em Belém, onde o Botafogo perdeu pelo placar de 3-1. Jogo na quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. E o Botafogo que deve continuar sendo comandado por Carlos Leiria, né, à beira do gramado. Leiria cercado de questionamentos, de críticas, todas essas críticas com muito fundamento, convenhamos. E a gente vai projetar um pouco do que tem que ser essa preparação do Botafogo com alguma das visões do técnico interino na última entrevista coletiva dele, após a derrota do Botafogo para o Madureira. É hora de mudar um pouco dessa mentalidade. O Botafogo não pode perder a sua identidade. O Botafogo volta a campo nessa quarta-feira em partida atrasada, válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Jogo que era para ter sido disputado no final de semana, em que o Alvinegro foi a campo em Belém, no Pará, no Mangueirão, contra o próprio Flamengo pela final da Supercopa, né? Pela decisão do troféu da Supercopa do Brasil, a Supercopa Rei em 2025, em homenagem ao Rei Pelé. Né? E a gente chega num momento, nesse início de temporada, claro, você que acompanha aqui o canal, tem visto muitas críticas a respeito de planejamento, a respeito daquilo que vem acontecendo no Botafogo, né? Nesse começo de Campeonato Carioca, né? Na verdade nessa reta final de Taça Guanabara, mas nesse começo de ano, um Botafogo sem treinador, com um elenco enxuto, um elenco curto, né? E que vai escancarando alguns problemas quanto a planejamento. Sempre reforçar, o Botafogo não está com planejamento atrasado, porque o Textor define, né, há muito tempo que o Campeonato Carioca para ele de pouco vale. E se a temporada para ele começa em abril, não tem como a gente dizer que em fevereiro está atrasado. O que a gente pode fazer é a crítica que a gente vem fazendo aqui no canal. Debater se é certo ou errado. Eu acho que é um consenso que o planejamento do Botafogo está sendo feito de maneira torta nesse início de 2025. Está deixando a desejar. Isso pode prejudicar o clube em algumas esferas, a principal delas a nível temporada dentro de campo. Né? Mas vamos falar um pouco sobre esse Botafogo e Flamengo, porque é mais uma vez o elenco do Botafogo que vai entrar em um cenário muito complicado. Na quarta-feira, né, sem puxar muito saco, na verdade, né, mais uma análise isso aqui. Na quarta-feira, diante de um adversário que vem se preparando e vem mostrando evolução a cada dia que passa. O Flamengo, sob o comando do Felipe Luiz, que é um técnico, isso já faz toda a diferença, ter um técnico no gramado, vem com muita força, vem carregando um favoritismo. Muita gente fala, mas clássico não tem favorito. Tem, a gente sabe que tem. Como ano passado, no 4-1, o Botafogo era favorito, só não era favorito a golear daquela forma, mas era favorito. Como o Botafogo era favorito contra o Fluminense, como o Botafogo foi favorito em todos os clássicos em 2024. É o que a gente está falando de uma quarta-feira, um Flamengo que vem muito mais preparado. Bem preparado taticamente, tecnicamente, fisicamente e com comando à beira do campo. Coisa que no momento o Botafogo não tem. Nenhuma dessas questões citadas por mim agora o Botafogo tem. Não há técnico à beira do gramado. Né? O comando do Botafogo a gente viu que no jogo contra o Madureira no último domingo, uma cena patética, a gente pode dizer assim, né? Flagrada ali pela reportagem da Band, de jogadores do Botafogo, líderes do elenco, como, enfim, Marlon Freitas, Gregory, Cuiabano, instruindo os jogadores no banco de reserva, os jogadores que estavam em campo, né, no jogo contra o Tricolor Suburbano, enquanto ali na beira do gramado tinha um técnico, né? Mas quem estava fazendo isso, então, eram os companheiros de elenco dos caras que estavam em campo. E isso escancara muitos problemas. Um fator importante, interessante para a gente falar sobre a preparação e quanto à mentalidade, quanto à vontade, né? Enfim, a planos para o jogo do Botafogo contra o Flamengo na quarta-feira no Maracanã às 21h30, eu trago como gancho algumas das falas do Carlos Leiria, interino do Botafogo, em entrevista coletiva após o jogo contra o Madureira, derrota por 2-0
né, lá em Cariacica. Jogo que escancarou problemas e que serviu mais para irritar nessa pré-temporada de mais de 20 dias e que o Botafogo não está conseguindo colher nenhum fruto, vale destacar. Não que o Carlos Leiria seja o principal culpado, né? A gente sabe que ele não é o principal culpado, mas ele tem uma boa parcela de culpa nisso aí. O principal é quem o contratou. Quem o contratou vindo de um trabalho de demissão no Resende na Série A2 do Campeonato Carioca estadual, de quem o manteve no elenco para segurar a peteca de um time campeão brasileiro e campeão da Libertadores, para fazer um trabalho de transição sem ter a capacidade para tal, e aí com todo respeito ao Carlos Leiria, eu acho que não é nenhum demérito a gente falar isso, é só porque ele realmente não tem um trabalho de peso, né? Não tem uma carreira longa para que dê as credenciais que ele possa sustentar esse posto. O Carlos Leiria começou a ser técnico ainda de categoria de base em 2019, né? Muito recente, isso ali no Corinthians, e depois, enfim, Botafogo, Resende, né? E algumas questões foram abordadas por ele na entrevista coletiva do jogo contra o Madureira. Liga o alerta, pelo menos em mim, se você concorda com isso, coloque aí nos comentários, no nosso chat aqui no canal, porque eu acho que o Botafogo não pode perder a sua identidade e principalmente a identidade de um time grande, vencedor, que está disposto a passar por quaisquer barreiras, como foi em 2024. O Carlos Leiria aponta, depois do jogo contra o Madureira, que se preparou para um contexto muito difícil de uma das melhores defesas do Campeonato Carioca, um projeto, né, um time sólido defensivamente, que era o Madureira. O que me preocupou foi ele tratando o Madureira como o Atlético de Madrid, que será adversário do Botafogo no Mundial de Clubes, né? Falando que era uma equipe que sofre poucos gols, destacando a ideia de encurtar espaço com o PK, com o Nilton, com o Lobato, enfim, algo que a gente viu que não aconteceu. Botafogo contra o Madureira, ainda que o Carlos Leiria aponte, né, que estava tentando criar situações com jogadas de fundo, né, enfim, sempre batendo muito na tecla de um Botafogo agressivo, a gente vê um cenário completamente oposto, né? E aí eu volto, família, a trazer aquelas questões que a gente aborda nas lives, sempre ao meio-dia, vale destacar para você, né, de que se o Botafogo não consegue performar em alto nível, ainda que em preparação física, técnica e tática, contra equipes, e aí com todo respeito a essas equipes, tá? Como Bangu, como Nova Iguaçu, Portuguesa, Madureira, se o Botafogo não consegue performar em bom nível, ou sobrar em campo, né, que na teoria o Botafogo teria de sobrar tecnicamente contra essas equipes. O início de temporada ali dá uma pegada, os caras se preparam muito mais tempo e a parte física entra em jogo, a gente sabe disso. Mas o tempo está passando. E o Botafogo, ao invés de evoluir taticamente, né, principalmente na parte tática, o Botafogo vem regredindo. E parte daquele DNA de um Botafogo ao menos organizado, competitivo, está indo embora. Com o time reserva, o Botafogo já teria de ganhar do Madureira. Porque o time reserva do Botafogo, ele tem que ter sempre a capacidade de ganhar de um time pequeno. A zaga a gente vê ali David Ricardo, o jovem Serafim que não compromete, Matheus Pontes que, enfim, né, tem experiência, Alex Telles, Patrick de Paula, Nilton, né, posteriormente entrando o Matheus Martins, Igor Jesus, enfim. O Botafogo que não conseguiu performar. O que me preocupa muito para esse jogo contra o Flamengo é isso. É um Botafogo que está carregando a cada dia que passa um jogo pior que o outro. Uma performance pior que a outra. Já tratamos aqui sobre insatisfação, isso a gente debate em outra ocasião. Mas a preocupação é em cima de mais um clássico onde o Botafogo segue sendo exposto devido ao seu planejamento. Exposto a enfrentar um rival melhor que você, com um elenco melhor, com técnico, com jogadores em mais alto nível fisicamente, num jogo que deve ser muito disputado. Então que pelo menos se preserve a mentalidade do antigo, né, do Botafogo de 2024. O Botafogo não pode perder a sua identidade. E que liguem o alerta com o Carlos Leiria. Não está pronto, não vai ficar pronto, e não era esse cara para fazer o trabalho de transição entre comissões técnicas. Que tenha ficado bem claro que o Botafogo errou em colocar o time nas mãos do Carlos Leiria, que se embanana em relação, em substituições, em escalação, e mostra que não está no nível, né, para, quem sabe, nem que por semanas, meses, segurar a peteca de um elenco tão pesado, né, ainda que tenha sido desfeito por planejamento e muitas outras questões, mas um time
que vem de um título brasileiro, que vem de um título de Libertadores e que entrou em 2025 com uma perspectiva de início de temporada muito maior do que essa que a gente está vendo hoje. Bom, vídeo mais direto, né, com pouca edição durante a nossa explanação, mas mais mesmo para a gente marcar essa presença aqui às 7 da manhã no YouTube. De segunda a sexta, sempre vídeos às 7 da manhã e as lives ao meio-dia. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar o seu like e se tornar membro do canal do Bessa para participar de sorteios, concorrer a brindes, participar das lives e vídeos aqui do canal e das nossas resenhas também no estádio Newton Santos. Forte abraço, a gente se vê e viva o Botafogo de Futebol e Regatas. Tamo junto!